glória a Deus, a paz do Senhor, amados. Vamos iniciar, para honra e glória do nosso Deus, mais um devocional, primeira hora. Louvado seja o Senhor que nos fortalece, que nos deu vitória, aleluia, para o dia anterior. E hoje o Senhor nos chama a escrever um novo capítulo dessa história. Então, em nome de Jesus, amados, vamos dar início à primeira hora do dia de hoje, primeira hora da quarta-feira. Glória a Deus, vamos apresentar diante do Senhor, daquele que rege a nossa vida, daquele que nos direciona, daquele que guia, que nos conduz, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus amado, Pai querido Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela bondade, pela fidelidade do Senhor, pela graça, Pai, do Senhor Jesus, que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tudo que és, por tudo que tens feito, pelo teu amor, pela graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti, Senhor. Nós entregamos o nosso dia em tuas mãos e clamamos que o teu Espírito Santo venha nos conduzir para louvor da tua glória. Que o nosso coração no dia de hoje seja alinhado à vontade do Senhor em tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco através da tua palavra. Fale, Senhor poderoso, aquilo que o Senhor quer nos ensinar para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Palavra conhecida, né? Palavra em que fala sobre as Sagradas Escrituras. 2 Timóteo, carta de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, no versículo 14, diz assim: mas você deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Você sabe como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. E são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita, nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus, né, amados? Que palavra gloriosa. Em um mundo onde nós vivemos aí repleto de tantas incertezas, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um tempo, os cenários estão tão difíceis, mas esta palavra, essa carta de Paulo aqui em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, ela vem nos mostrar que a estabilidade que nós procuramos está na palavra, vem da palavra, por intermédio de Jesus Cristo, aleluia, para que nós nos tornemos o quê? Sábios. O apóstolo Paulo, ele orienta aqui Timóteo: olha, você deve permanecer firme nas verdades que você tem aprendido, destacando que as Escrituras são o meio divino. É o único meio que vai nos guiar, que vai nos corrigir, que vai nos equipar para toda boa obra. Aleluia, que palavra abençoada, que palavra gloriosa. Olha só, amados, no versículo 14, ele nos orienta aqui a permanecer firmes em meio a uma sociedade, um mundo cheio de desafios, cheio de ensinos enganosos. A ordem do Senhor através da vida de Paulo aqui nesta carta é: continue firme naquilo que vocês aprenderam e creram. E essa constância na fé, em crer, confiar, ler essa palavra, essa constância é a nossa proteção. É aquilo que vai nos manter de pé. No versículo 15 diz assim: você sabe
como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era pequeno, e são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus. Então as Escrituras, elas são a raiz da nossa fé, é aquilo, aleluia, louvado seja Deus, essas verdades que nós temos aprendido, elas que nos fazem sábios para permanecer em um mundo cheio de situações que nos sobrevêm, cheio de novas ideias que nos sobrevêm. Esta palavra aqui, ela nunca fica antiga. Esta palavra aqui, ela nunca volta vazia. Pelo contrário, ela vai nos inspirar, ela vai nos corrigir, ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender, ela vai moldar o nosso caráter. Essa palavra vai moldar o nosso caráter. Esta palavra vai nos ensinar a ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Por isso, amados, em nome de Jesus, não deixe, em nome de Jesus, de aproveitar desse propósito que transforma a vida. O que é o propósito, irmã? A palavra, a Bíblia. Não deixe de viver os 4 propósitos. O que é, irmã, os quatro propósitos? A palavra, ela nos ensina, ela nos mostra aquilo que nós temos que fazer, o caminho correto a seguir. Ela nos repreende, ela aponta o que nós estamos fazendo de errado. E ela nos corrige, porque ela não só aponta o que a gente está fazendo de errado, mas ela nos ajuda, nos coloca de volta na direção certa. E por consequência, vai moldar um caráter de Cristo em nós. Essa é a função desta palavra, que nos ensina, que nos exorta, e nós somos chamados a permanecer nessa palavra. Então permaneça em nome de Jesus, ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer, ouvindo aquilo que Deus tem para orientar, e não só ouvindo, mas nos deixando ser corrigidos, nos deixando ser exortados e buscando todos os dias moldar o caráter de Cristo em nós. Amém, amados? Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, Pai, que insiste, meu Pai, para que nós venhamos aprender a tua palavra para viver de modo digno ao qual o Senhor nos chamou. Continue nos ensinando e que nós tenhamos um ouvido, Senhor, para ouvir e não só ouvir, mas obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que você possa viver o propósito de Deus através da tua palavra. Deixe Deus moldar, em nome de Jesus, o nosso caráter, que nós venhamos abrir aí o espaço para o Espírito Santo agir. Amém? Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até amanhã, permitindo o Senhor.